Caminho! Oi! Oi, Keep It Blue, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui para conversar com vocês hoje. Olha, todo mundo está super ansioso para ver o que você tem a dizer e muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que estava ansiosa para conversar contigo, para estar nessa lista seleta. Ah, que legal! Eu não sabia que era tão seleta assim, mas bom. Ah, só nome bom conversando com a Keep It Blue. É bom mesmo, é muito legal. Então vamos começar com você. Quem é você? Eu sou a Cris, sou gaúcha de Porto Alegre, muito gremista, muito gremista. Sem piada sobre o Flamengo, por favor. Eu tenho 30 anos, eu me formei em Direito pela Pontifícia Universidade Católica. Depois eu fiz um pós-política internacional, fiz um mestrado em Diplomacia e Relações Exteriores. E em 2015, quando eu voltei do mestrado que eu fiz na Espanha, eu comecei a estudar para o CACD. E que a gente estava meio que conversando aqui antes da Keep It Blue começar a gravar, é que eu me sentia muito sozinha nesse mundo CACDista quando eu comecei a estudar. Eu contratei algumas matérias por um cursinho e eu comecei a fazer essas matérias, mas eu não tinha uma noção real do que era o mundo CACDista, do que era a prova, do que era uma rotina de estudos para um concurso como o CACD. E aí, enfim, depois de uns 6, 7 meses de estudo, em que foi uma época bem interessante, porque eu vi nomes conhecidos aqui do Rio Grande do Sul serem aprovados e fiquei tremendamente feliz por essas pessoas, eu acabei bisbilhotando lá no Instagram, eu acabei chegando no perfil da CACDista. E foi uma história sensacional, porque conhecer a CACDista mudou a minha vida de várias formas. A CACDista e a Projeto Diplomacia, elas fizeram um pseudo-projeto, digamos assim. O objetivo delas era reunir um monte de gente que nem eu e que nem elas, que eram cadistas, CACDistas, para deixar a equipe Blue feliz, CACDistas que queriam saber mais sobre o CACD, que tinham se jogado nesse objetivo, nesse sonho, nesse interesse, sem saber realmente o que era o CACD, a profundidade de estudos necessário, qual era o caminho das pedras. E aí, esses perfis, essas meninas, criaram um grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, atualmente, ele tem um nome muito engraçado, que é CACD My Fair Panda, por causa da prova de 2018, creio eu. Se vocês acharam um nome muito ruim, a culpa é minha, porque fui eu que renomeei com esse nome. Normalmente a gente faz o seguinte, a cada ano, quando acontece alguma bizarrice na prova, a gente vai lá e homenageia o nome do grupo, né, com essa bizarrice da prova. Aí, aquele ano foi sobre os pandas na China e alguma coisa de My Fair Lady. Por isso o nome. Então, esse grupo, o que aconteceu nesse grupo? Foram jogadas ali pessoas que, como eu, estavam estudando fazia algum tempo, mas não estavam, digamos assim, vivendo o mundo CACDista. Elas estavam estudando lá nas suas casinhas, ou nas suas jaulinhas, né, como tem algumas pessoas que dizem, e elas não estavam integradas a esse mundo CACDista. E tinham outras pessoas ali que já tinham 4, 5, 6 anos de estudo nas costas. E foi muito legal, porque ali nós começamos a fazer muitas trocas, sabe? Pessoas que não sabiam nada ou sabiam muito pouco sobre a prova, sobre a carreira, sobre o processo, sobre professores, sobre cursinhos, sobre manuais. Tinha gente que não sabia nem o que era o guia do filhote de gnu,
né? Então, tudo isso nós fomos aprendendo uns com os outros. E até hoje essa troca segue muito legal, porque vão entrando pessoas novas e vão saindo pessoas, ou pessoas que estão ali vão seguindo, compartilhando. Então, ao longo desse tempo, eu acho que o grupo ele existe faz uns 3 anos, nós já vimos muita gente desistir, já vimos muita gente chegar na segunda fase, na terceira fase, se frustrar, depois disso desistir, ou ter mais força de vontade ainda para correr atrás, e muita gente começando. Então, para mim, naquele momento, foi muito bom, porque eu tive acesso a dicas, a sugestões bibliográficas, eu aprendi com as experiências de outras pessoas, e essas experiências foram importantes para mim, não só como pessoa, porque eu acho que isso me fez evoluir como pessoa, por estar partilhando de tanta coisa legal, como me fez evoluir como candidata. E dentro disso que eu resolvi criar o CACD Meu Caminho. Eu não acho que o CACD Meu Caminho vai, sei lá, transformar a vida de alguém. Mas eu queria compartilhar o que eu tenho angariado ao longo desse tempo de estudo, e se de alguma forma a minha trajetória ajudar alguém com alguma coisa, por menor que seja, eu já me sinto feliz, porque eu acredito profundamente que se nós caminharmos juntos, eu acho que a gente chega melhor aonde a gente quer chegar. Porque no final das contas, tu não tá competindo com o teu coleguinha, né? Tu tá competindo contigo mesmo pela vaga. Então, tu ajudar o teu colega não faz a menor diferença se tu não sentar todos os dias e estudar, né? Se tu não der o teu melhor. Então, a tua competição é contigo mesmo. E eu acho que isso foi bem determinante, assim, na minha vida. Nossa, foi muito interessante tudo isso, que você já tem mais experiências, né, no CACD. E você já tinha conhecido diplomatas? Como é que chegou a ideia para você? Olha, a ideia de fazer esse concurso, ela surgiu para mim quando eu estava fazendo aula de inglês no IASE sei lá, eu acho que em 2005, 2006, muito tempo atrás. Um amigo e eu estávamos conversando e nós vimos alguma coisa sobre o Sérgio Vieira de Mello, né? Que, nossa, né? Até vai sair um filme da Netflix sobre ele. E eu fiquei encantada com aquela pessoa, com aquele homem. E aí a gente conversando, assim, de uma forma super despretensiosa, nós dois, que sempre fomos grandes amigos, resolvemos perseguir esse caminho. E durante algum tempo, assim, durante os meus 2 primeiros anos de estudo, ele era um grande companheiro de estudos, até que ele resolveu seguir outro caminho. É engraçado, assim, porque eu não sei exatamente como isso surgiu. Eu me lembro que essa história, essa conversa veio e foi se desenvolvendo, e se transformou num objetivo muito forte, num sonho muito forte, e criou raízes, e estou aqui estudando desde 2015, né? Vamos ver até onde esse sonho me leva, né? E você gosta mais do lado autoral, né, que tem que escrever muito, conhecer muitas pessoas, ou representar? Qual é o seu sonho de diplomata? Eu tenho, não sei se é uma ilusão dizer isso, mas eu tenho a ilusão de poder, de alguma forma, servir o meu país. Eu estava comentando com a equipe do Blue que eu tenho dupla nacionalidade. E ao mesmo tempo em que eu tenho dupla nacionalidade originária, gente, por favor, calma. E eu estava comentando com a equipe do Blue que, ao mesmo tempo em que eu tenho muito orgulho das minhas raízes, da minha outra nacionalidade, em função dela ter sido cultivada pelos meus avós, pelo meu pai, eu tenho muita paixão pelo meu país. Independente de qualquer coisa que possa acontecer, eu tenho muita paixão pelo meu país. E eu acredito que o Brasil pode ser aquilo que a gente quer que ele seja. E eu tenho essa ilusão de que
na carreira diplomática eu vou estar de alguma forma servindo e contribuindo para o meu país. Talvez seja uma ilusão, talvez seja porque eu sou uma kantiana de coração. Então, não sei, mas é isso que passa pela minha cabeça. Viajar é interessante. Eu acho que é sensacional essa oportunidade de conhecer outras culturas. Eu sou apaixonada por imersão cultural. Gosto demais, adoro viajar e me enfiar em qualquer buraco assim que possa me ensinar mais sobre aquela cultura e aquele povo do que o tradicional ponto turístico, né? Mas eu acho que esse sonho, ele tem muito mais a ver com achar que talvez eu possa fazer alguma coisa de boa pelo país, do que mesmo com todas essas outras coisas sensacionais que eu acho que a carreira diplomática oferece, né, para quem embarca nesse mundo. Não, realmente, é a filosofia, tem que ser aberto para todo lugar, buracão quanto o melhor lugar do mundo. E também, eu vi no seu Instagram que você era muito focada em ajuda, né? Como é que você vê a prova do CACD? Qual é a sua filosofia de estudo? A minha filosofia de estudo. Eu já tentei formas diferentes de estudar, mas eu vejo a minha filosofia de estudo como eu percebi ao longo dos anos que eu aprendo mais por repetição. Então, eu faço muitos resumos, eu faço muitos exercícios objetivos, e essa questão da cooperação, do ajudado, do coletivo, ela é muito presente na minha vida, porque eu senti que o meu estudo melhorou muito depois que eu e alguns membros desse WhatsApp, nós começamos a fazer um grupo de estudos. Primeiramente, eu fiz um grupo de estudos de objetivas e discursivas, com outras 4 meninas, entre elas a CACDista, e foi uma coisa sensacional na minha vida. Eu aprendi muito com essas meninas, e espero que elas tenham aprendido um pouco comigo também, porque era algo muito legal. Nós escolhíamos um tema da semana e nós selecionávamos várias questões de certames anteriores sobre aquela matéria. A gente fazia um simulado com as respostas e com as justificativas das respostas. Nós íamos atrás das justificativas das respostas e aí nós corrigíamos. E na hora da correção a gente debatia, né? A gente discutia por que aquilo era aquilo. Quando a questão tinha sido feita por mim, por exemplo, e a minha colega não tinha entendido, eu tentava da melhor forma possível explicar para ela por que aquilo era daquela forma, já que eu tinha ido atrás daquela informação. E aí nós tínhamos as dissertativas, nós sorteávamos dissertativas dos anos anteriores para fazer, e aí nós corrigíamos juntas. E isso acabou sendo muito interessante porque nós trocávamos referências, nós trocávamos informações, nós trocávamos bibliografia, e eu acho que isso me ajudou muito, porque foi uns 6 meses, assim, que além de eu testar bastante a matéria com essas objetivas, eu também testava a escrita, né? E isso foi bem interessante para mim. Aí depois, esse grupo, enfim, ficou cada vez mais difícil de nós nos encontrarmos, né, via Zoom, para poder fazer esses debates. E depois eu e um outro colega, nós fizemos um grupo de estudos de objetivas, que é o Diplopai, que nós lançamos depois. Acho que faz 3 anos já que nós lançamos o resultado desses nossos grupos de objetivas, que era cada um tinha um tema da semana. Nós fizemos um levantamento, na verdade, dos temas que mais caíam no TPS por matéria. Aí, a partir desses temas que mais atrás de formar uma espécie de aula. Então, eu dava uma aula para ele sobre o tema, ele dava uma aula para mim sobre o tema, e nós compilávamos questões para fazer esse simuladinho semanal. E isso também foi muito bom, foi muito enriquecedor,
Ano passado, o Kanzler CAD, CACD, se juntou a esse nosso grupo de objetivos. E também nós ressuscitamos esse nosso grupo de dissertativas com o Kanzler CAD, CACD, e outras 2 meninas. E foi o ano passado quase inteiro com esses 2 grupos paralelos. E eu senti que essa troca constante com os meus colegas, com as experiências deles, com as bibliografias que às vezes eles tiveram tempo de ler e eu não, me ajudou muito. Assim, eu acho que não só no sentido de aprender a estudar melhor, até porque eu estava passando informação para os meus colegas, mas também porque eu estava treinando com bastante objetividade, né? Então foi bem legal. E com toda essa forma toda coletiva, né? O que você acha que tem que estudar sozinho no CACD? O que eu acho que tem que estudar sozinho? Puxa vida. Eu não sei. Nossa, não faço ideia. Eu acho que eu tenho um pouco de medo, assim, da questão de estudar sozinho. Porque eu, por exemplo, no meu primeiro ano que eu fui fazer a prova, eu pensei, eu sou formada em Direito. Olha a ingenuidade da criança, né? Meu primeiro ano que fui fazer a prova, eu sou formada em Direito, vou deixar para estudar menos Direito e vou estudar mais as outras coisas, né? Né? Não preciso nem dizer que a minha prova do TPS em Direito foi um escândalo, né? Eu não me lembrava de coisas básicas em um nível aprofundado que a prova pedia. Então, eu não sei. Eu acho que estudar sozinho determinadas matérias, eu acho que depende muito do comprometimento da pessoa. Hoje, depois de já ter feito alguns cursinhos, de já ter dedicado bastante tempo para cursinhos, eu tenho estudado sozinha, né? Eu ainda tenho os meus grupos de estudo, mas a maior parte do meu tempo eu estudo sozinha. Mas eu tenho um cronograma aqui, vou até mostrar para a equipe para ela ver que ele existe, ele é de verdade, tá todo colorido, separado em matérias, para eu não abrir mão de estudar nenhuma e não achar que só porque eu sou formada nela eu vou ter mais facilidade, porque não, o estudo ele tem que ser constante, ele tem que ser recorrente, ele tem que ser revisado constantemente, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, tudo vai depender da nossa forma de aprendizado, né? Mas eu acho que estudar sozinho é uma questão que requer muita disciplina e requer um planejamento bastante importante. Sentar 2, 3 horas e se planejar para que esse estudo sozinho ele renda. Pelo menos para mim foi assim. Vindo de alguém que tem TDAH, como é que você faz alguma coisa render ou seguir um calendário? Porque de vez em quando você entra naquela leitura, concentra, tá tão bom que você não quer sair. Como é que você faz? Então, os meus amigos acham que eu sou virginiana, né? Mas eu não sou. Posso mostrar o meu mapa astral para todo mundo. Quem não entende de mapa astral e de astrologia? Por que os meus amigos acham que eu sou virginiana? Porque o virginiano é metódico, obsessivo, compulsivo por organização. E eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, não me importa se eu estou lendo o melhor e mais sensacional livro do mundo sobre determinado assunto. Se passou o tempo que eu tinha determinado que eu ia estudar aquela matéria, eu vou parar exatamente naquele momento e vou seguir adiante. Porque eu percebi também que, para mim, ficar um dia inteiro numa mesma matéria não adianta. Ou fazer só 2 matérias não adianta. Então, eu faço ciclos durante o dia, rodando a matéria, porque daí eu consigo concentrar mais a minha atenção. E aí, sei lá, um livro muito legal, muito bom, como, sei lá, esse do Luiz Cláudio Vilafã e do Juca Paranhos, que saiu faz pouco tempo, que saiu ano passado, eu acho, que é muito bom o livro, aí eu vou deixar para ler no domingo, que é o meu dia de folga, e eu vou poder ler, sentar e ler com prazer, porque no horário de estudo eu sou bastante pragmática.
Eu tenho aquele horário fechado e é aquele horário fechado. Mas assim, nesses nossos grupos a gente sempre comenta, tá, mas e como é que a gente faz para não colocar mais no prato do que a gente pode mastigar? O que eu normalmente faço é o seguinte, eu me planejo pro meu dia e pra minha semana e penso, o que eu vou fazer é isso. Isso eu sei que cabe nesse horário que eu tenho planejado. Se eu render melhor do que o esperado, o que eu tenho numa lista de espera para fazer naquele horário que me sobra? Então, eu sempre tento colocar naquele horário de estudo uma coisa que ou cabe nele ou que vai ser menor que ele, para, se sobrar tempo, eu encaixo outra coisa que está na lista de espera da semana. Mas eu tento fazer com que nunca seja demais, porque senão chega no final do dia, eu não consegui fazer tudo que eu me propus e eu acabo ou exausta, porque eu ultrapassei, não descansei, não parei para almoçar, não parei para fazer exercício. E são coisas importantes para a gente poder manter um estudo de longo prazo, descanso, exercício e boa alimentação. E eu tô exausta e frustrada porque eu não consegui. E como é que você faz para conciliar trabalho, estudos, vida, se alimentar e dormir com o CACD? Porque tem muita matéria surpresa que vai chegando, né? Você pode planejar o que você quiser, mas sempre tem aquele aprendizado, poxa, não tem aqui. Olha, na mesma época que eu comecei a estudar para o CACD, eu aprendi que planejamento, mais do que uma questão assim necessária, para mim é uma questão de sobrevivência, porque foi um ano que eu descobri que eu tenho várias alergias e intolerâncias alimentares. Então foi um ano em que eu tive que aprender a me planejar muito bem para poder comer coisas que não me fizessem dano e não me fizessem ir parar no hospital. Embora isso de vez em quando aconteça por algum tipo de contaminação cruzada. Então, em função, eu acho que dessas questões de alergia alimentar e de ter que me planejar para isso, eu aprendi que tem muita coisa que eu não posso controlar. Muita mesmo. Então, eu tento controlar aquilo que eu posso. Eu estudo aquilo que eu posso, eu dou o melhor de mim nos dias que eu estou estudando, com o máximo de atenção, com o máximo de dedicação. Quando eu estou eu separo, por exemplo, eu tenho um dia da semana, os meus pais são separados, eu tenho um dia da semana que eu dedico 3, 4 horas exclusivamente para jantar com meu pai, conversar com meu pai, ficar com meu pai e dar toda a atenção para o meu pai. Eu sou gremista, como eu já falei para vocês, então tem um dia da semana que eu bato ponto na arena do Grêmio com a minha mãe para curtir aquele momento com ela e me distrair, porque eu sei que eu preciso disso. Mas quando eu estou estudando, eu me dedico exclusivamente para aquilo e eu acho que se chegar na prova e tiver alguma coisa que eu não aprendi, que eu não sabia, ou que talvez seja difícil, ou que eu vou ter que tentar, né, contornar, aquilo que estava dentro do meu controle, eu fiz, de uma forma que eu não fosse me prejudicar fisicamente e mentalmente. O que tá fora, vai acontecer de cair alguma coisa que eu não esperava, e aí eu vou ter que tentar usar tudo aquilo que eu sei para tentar contornar aquilo ali, tentar enfrentar aquilo ali. Porque a vida de diplomata, ela vai ser assim. Vai chegar momentos da carreira em que tu vai estar preparado para A, B ou C e vai te surgir D. E aí, naquele momento, tu vai ter que usar toda a tua bagagem para achar uma solução para D. Então, eu acho que é isso. Exato. E como é que foi a sua evolução justamente de passar a prova? Como é que foi o começo? Agora você já fez desde 2015. Qual passo que foi a sua evolução? No meu primeiro ano, eu tive essa surpresa, né, com direito. Mas eu sinto que eu ainda não passei para a segunda fase. Apesar de ter chego bem perto 2 vezes, eu fiquei com uma nota muito próxima do pessoal que
do pessoal que passou, eu acabei caindo fora. Na primeira vez eu acabei caindo fora com as notas definitivas. E na segunda vez eu fiquei perto, mas não o suficiente. E é exatamente fazendo esse comparativo, assim, da minha nota em relação a mim mesma em anos anteriores e em relação à nota de corte, a nota de aprovação para a segunda fase, eu percebo que eu evoluí. Eu sinto que eu evoluí. E agora eu sigo buscando formas para tentar evoluir ainda mais para chegar onde eu quero chegar. Não, você tem toda a razão e é normal, nós somos humanos, nem todo mundo vai passar a primeira fase, e se não passou, olha, tá tudo bem, o seu mundo continua bem, ninguém é de ferro aqui, talvez eu também não passe durante 3 a 4 anos, ninguém sabe, isso realmente está acima do seu controle, né? Você pode melhorar e fazer o seu melhor. E como é que você está achando a parte da escrita? Que eu vejo que você escreve muito no seu blog, no seu Instagram, nos grupos do WhatsApp. De onde você tira toda essa inspiração? Guria, eu adoro escrever. Eu sempre fui uma pessoa bastante solitária. Eu falo demais, como tu já pode ter percebido, todos vocês perceberam. Mas eu adoro escrever. Sempre gostei muito de escrever. E quando eu era mais nova, eu escrevia contos do colégio para aquelas revistas, essas coisinhas. A Keep Blue agora chegou a fechar os olhos e dizia, não, eu não acredito. Não, mentira, gente. Eu tô implicando com as reações faciais que ela tá fazendo. Então, eu sempre gostei muito de escrever. E eu sempre gostei muito de ler, o que a gente percebe, talvez a equipe do grupo concorde comigo, que é essencial no CACD. Essencial. E eu faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu faço português semanal com uma professora de português aqui do Rio Grande do Sul, ela é corretora da URGS, e eu faço simulado com ela faz 1 ano e meio. E aí ela pega, assim, as coisas mais absurdas de tudo que é tipo de assunto e joga para eu fazer o simulado. E eu acho que, de alguma forma, isso também me ajudou bastante a escrever cada vez mais e cada vez, né, mais. O que você acha Não vou dizer melhor. O que você acha mais complicado da prova de português do CACD? Eu acho que é o fato de que ela é uma caixinha de surpresas, né? Ela pode te perguntar tantas coisas e na hora, talvez, algumas das coisas que ela possa te perguntar te choquem ou te deixem sem reação. Eu nunca vou me esquecer da prova que perguntou que livro você levaria para uma ilha deserta, né? E as pessoas ficaram totalmente sem reação, assim, de, nossa, e agora o que eu respondo? Eu respondo na primeira pessoa, eu respondo na terceira pessoa, meu professor me treinou a vida toda para responder na terceira pessoa, mas e agora o que eu faço? E aquela também da citação de eu prefiro cair do terceiro andar do que cair das nuvens. Eu acho que é justamente o fato de que a prova de português, ela pode ser tanta coisa. E ela pode trazer conexões com praticamente qualquer área de conhecimento. E, às vezes, isso assusta um pouco, porque talvez a gente não esteja tão preparado para abordar outras coisas, né? Talvez a gente, dependendo do nosso tipo de preparação, a gente se foca muito em português como português, mas esquece da míriade de assuntos que a prova de português pode abordar. O quê? Tecnologia, guerra? Não sei. Eu acho que se caiu uma coisa meio bem concreta, assim, tipo, tecnologia, escreva sobre guerra, a gente até se vira bem. Agora, se cai uma coisa mais abstrata, uma citação, um poema, e pedir pra gente analisar ou falar algo a respeito, eu acho que já
a gente já fica um pouco assim, meio... E agora? Como é que eu vou lidar com isso aqui? Porque eu estava preparada para uma coisa mais concreta. Você estava esperando. É interessante isso, né? É interessante esse aspecto. Das diferentes interpretações que podem entrar no jogo da prova. Isso, muita coisa diferente, né? Sei lá, aquela questão do livro, por exemplo. Tu provavelmente responderia uma coisa e eu outra totalmente diferente. E o que você levaria? Vamos lá, qual é a sua resposta? Eu levaria tudo do Érico Veríssimo. Eu certamente levaria O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu sou apaixonada por esse livro, apaixonada pelo Capitão Rodrigo, apesar dele ser um baita de um cretino. Bibiana me encanta, Ana Terra, para mim, é o símbolo da nossa estancieira, mulher forte que defende a família. Licurgo Cambará e seus devaneios. Eu sou apaixonada pelo Érico Veríssimo. Eu acho que ele é um escritor regionalista sensacional. O Tempo e o Vento, para mim, é um livro que, de alguma forma, de uma forma muito bonita, muito sofrida, retrata muitos anos, né, da história do Rio Grande do Sul. E, de alguma forma, ele traduz a cultura sulista muito, muito bem. Eu sou apaixonada pelo Érico Veríssimo. Então, seria Érico e eu na Ilha Deserta. Que bom que eu não sei absolutamente nada e que estou super atrasada em literatura brasileira. Vou dar uma olhada sobre ele, estou falando sério. Tem um filme. Calma, tem um filme. Eu vou te mandar. Tem um filme com o Thiago Lacerda como Capitão Rodrigo. Realmente, eu sinto que essa prova eu vou chegar na fogueira, sabe? Eu tenho a impressão assim, chega meio alienígena, olá, já ouvi falar de tal coisa. Não sei do que você tá falando. Amiga, tu só controla o que tu controla. O que tu não controla tá fora e deixa lá quietinho. Não cutuca o bicho com vara curta. Vem aquela famosa frase, né? Bem-estar e paciência, chegue logo, sabe? Você ficava, meu Deus do céu. Aí você ficava falando do seu cérebro, gente, não tá entrando nada. E você tenta botar mais, sei lá, pegar umas casquinhas. Botar uma britadeira e tentar enfiar o conhecimento lá dentro. Vem conhecimento. Entra logo. E em relação às outras matérias, né? Como é que você achou, assim? Você já tinha introdução, fora o segundo grau de história, geografia? O que mudou aí, comparado ao que você tinha estudado antes? Eu adoro história. Eu sou apaixonada por história. Gosto muito. Eu sempre li livros de história por conta, porque eu sempre gostei. No pós, a gente viu alguma coisa de história, e no mestrado nós vimos a história das relações internacionais. Foi bastante legal, até porque a gente usou aquele livro do Pierre Renouvin sobre a história das relações internacionais, que é um livro maravilhoso, muito bom. E eu tive a oportunidade de lê-lo, enfim, de cabo a rabo, e grande parte dos meus resumos tem muito do Pierre Renouvin. Não sei se professores de história ocasional que estiveram ouvindo o podcast vai me matar ou não, mas adoro ele. E, guria, para mim, o meu monstro, um bichinho papão que está embaixo da minha cama, chama economia. Para mim, economia é uma matéria, assim, que, por exemplo, os dias que eu estudo economia são terça e quinta. Então, amanhã, quando eu for estudar economia, é um dia que eu vou olhar para o meu caderno de economia e vou dizer: eu sei que isso vai ser difícil, mas eu quero aprender, isso não vai ser doloroso, eu vou conseguir. Porque eu tenho muita dificuldade em economia. E eu acho que o fato de eu encarar esse estudo de economia sabendo que é a minha prova, é a minha matéria mais difícil, me deu muitos resultados frutíferos, porque eu tenho ido cada vez melhor nas provas de economia. Não o suficiente para passar para uma segunda fase, mas eu tenho ido cada vez melhor nas provas de economia, e isso me faz muito feliz, porque é uma matéria
que eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas Eu em quê? fiz... Exatamente. Hã? Entender a Em tudo. registros gráficos. Que engenharia é basicamente isso. Todo mundo fala, todo mundo gosta. Não, querido. 90% você tem áreas muito legais, mas tem, tipo, muita matéria que você tem que encarar porque você tem que passar. A minha maior meta era não rever a cara do professor chato. Falava, não quero mais ver ele. Olha Eu isso. estudava. Eu quero passar essa matéria. E passava, entendeu? Sabe que eu vi algum tempo atrás, faz pouco tempo, um estudo que dizia que matemática e as matérias que derivam de matemática ou que tem alguma coisa de matemática, de gráficos, de números, de cálculos no meio, elas são as matérias que o cérebro humano mais bloqueia o conhecimento e o aprendizado, justamente porque ele olha para aquela matéria, matemática, e as suas amiguinhas próximas, as suas amiguinhas mais íntimas, e olha aquilo ali como uma coisa extremamente difícil e extremamente complicada, e ele já parte do princípio de que ele vai ter dificuldade para entender aquilo ali. Não, Então, porque as fórmulas em si são muito condensadas, entendeu? Eu estou lidando agora no mestrado com cada símbolozinho sendo uma tripla integral infinita que dá 2 linhas do negócio. Então, você, assim, dá aquela chorada e depois continua. E também depende muito de como a pessoa que fez a fórmula encarou aquela coisa. Porque claro, ele inventa a fórmula, ele inventa absolutamente tudo. É como você está entrando no mundo novo. Aí todo mundo falando, mas depois de 5, 6 anos você entende, né? Não entendo absolutamente nada. Tem que começar tudo do zero o tempo todo. É um se vira nos 30 sem parar. constante. Exato. É um equilíbrio de bolinhas. E eu achei muito interessante o que você disse, com essa questão do não ser natural para o cérebro. Não é. Tô vendo você aí com seu chimarrão. Pega! E não será, porque você tem que tomar em conta também os fenômenos que não fazem sentido mesmo. Então, realmente você tem que encarar todo esse mundo novo o tempo todo. É frustrante, acaba muito mal de vez em quando, acaba. Tem muita rejeição o tempo todo. Principalmente quando as provas têm 5% de erro, né? Se você fizer mais de 5%, você tá com 0. Então, assim, não, é aquela coisa que você vai rindo, sabe? Eu sei que não vou passar de todo jeito, então vamos aproveitar, vamos ver todo mundo, beijinho pra você, vamos tomar um café depois. Você já arranjou o almoço, sabe? Que senão não dá mais. Mas eu acho que tu falaste uma palavra-chave que eu achei sensacional. Como é que o cara que fez aquilo ali encarou aquilo ali? E para mim, a economia, ela se transformou desde o início, que eu percebi que eu tinha muita dificuldade nela, naquilo que eu vou encarar de forma objetiva. Tá, aquilo ali não é a minha matéria favorita, aquilo ali vai ser difícil e doloroso, mas eu botei na minha cabeça que eu vou aprender aquilo ali, porque aquilo ali tá no caminho que eu preciso para chegar onde eu quero, então eu vou dar um jeito. E, surpreendentemente, eu tenho tido bons resultados, tanto nos simulados que eu faço de economia, quanto nas provas, comparativamente umas com as outras. Agora, o meu desafio é fazer isso com geografia, porque não era uma matéria em que eu tinha dificuldade, mas eu acho que eu preciso trabalhar algumas matérias de geografia da mesma forma que eu consegui trabalhar economia na minha mente, para encarar de uma forma melhor, assim, para minha vida. Porque geografia é pura matemática, é totalmente isso. Como você vê o mundo, como você divide o mundo, onde é que se bota todo mundo, como é que se manipula tudo isso. Geografia é uma ciência pesada, dura, né? É uma ciência pesada. Eu tenho dificuldade, assim, em algumas matérias específicas, assim. Por exemplo, ontem eu tive que estudar política ambiental. E aí eu olhei e disse assim, não, política ambiental, por que não pode ser dia de estudar globalização? Não, mas é dia de estudar política ambiental, então vamos... Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra a política. Você aprendeu de lá e que você ainda está guardando aí para você aceder? Eu formei uma rede muito legal de amigos, de pessoas
que estão em várias partes do mundo e com quem eu continuo conversando muito e que, de alguma forma, isso é bastante interessante porque também me permite estar sempre em contato com visões externas, assim. Eu tenho vários amigos que estão na Espanha e a gente diariamente conversa sobre questões de política internacional, como é que eles veem, como é que eu vejo. Eles me perguntam seguido sobre o que está acontecendo na América Latina. Meu Deus do céu, a América Latina está pegando fogo. E aí eu tento, sem muito sucesso, explicar para eles. Enfim, a nossa história, a nossa forma de pensar, de agir. E é bem engraçado, assim, porque a gente tem alguns debates bem interessantes. Tem alguns colegas africanos que nos contam histórias realmente interessantes sobre o ponto de vista deles, contam para nós como é que funciona a atuação direta de ONGs e outros organismos humanitários na África. Então, eu acho que essa troca de conhecimentos, ela ainda está rendendo muitos frutos, assim, que me acrescentam bastante. E então você fazendo mestrado de engenharia, como é que você não teve que sair, falar com seus pais? Pois é, quero entrar nisso. Como é que foi justamente você assumir que você queria entrar na diplomacia? Quando eu disse para os meus pais, a minha mãe foi tipo assim: tá, é isso que tu quer, mas tem certeza que tem que viajar, porque eu não gosto de viajar, eu prefiro que tu fique em casa, né? Em casa, né? Perto, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por aí. Mas vamos lá, te apoio, uhul. E o meu pai foi tipo: não, minha filha, tu tem que ser juíza. Minha filha, tu tem que ser juíza. E aí eu disse: pai, veja bem, diplomacia, expliquei para ele o que era carreira, o que era carreira. Ele: tá, minha filha, não é o que eu queria para ti, mas é o que tu quer, eu vou te apoiar. Vamos lá, vamos fazer cursinho, vamos fazer o que precisar, vou te apoiar, mas eu ainda não sei. Essa história de diplomacia me parece meio estranha. Pai, eu vou ter que viajar bastante e tu vai poder me visitar em qualquer país do mundo. Minha filha, tu tem meu apoio integral, eu nunca quis que tu fosse outra coisa. Eu tô exagerando, mas é mais ou menos isso. O meu pai é apaixonado. Entrar vendendo viagem. Vendi viagem pro meu pai, vendi viagem. É engraçado eu dizer isso, porque quem me conhece, quem conhece a relação que eu tenho com os meus pais, sabe que eles sempre me deram muito apoio. A minha mãe, no início, ela ficou tipo: tá, mas no que consiste isso, né? E o meu pai ficou meio assim, porque ele sempre achou que eu fosse ser juíza, né? Era o sonho do meu pai, ele conversava muito comigo sobre quando criança, e quando criança eu dizia para ele que eu ia ser juíza. Então, acho que, na verdade, meu pai, ele passou por um processo de: tá, tu sempre quis ser aquilo que eu queria que tu fosse e agora não quer mais. Tá, mas o que tu quer fazer vai te fazer feliz, é uma carreira interessante, é uma carreira legal, e eu ainda vou poder viajar para te visitar. Tá, parece que vai ser tudo bem. Parece um papo muito que a gente introduz realmente a sua intimidade, a intimidade de cada um, mas é importante para cada um ser cedista e também um apoio deles, hoje em dia, né, nós estudantes pobres ou trabalhando o dia inteiro, realmente talvez isso possa dar uma ajuda ou não, né? E Sim. isso afeta muito a preparação. Eu acho que o fato quando eu entendo muito o meu pai pela questão viagem, porque quando eu apresentei para ele esse sonho, essa vontade, esse interesse, ele disse: mas minha filha, tu vai ter que viajar muito, talvez tu tenha que morar fora do país. E eu tenho uma relação muito próxima, muito, muito, muito próxima com os meus pais. E isso deixou os meus pais meio assim, tanto, a gente não vai se ver tanto. E eu acho que o fato de eu dizer pro meu pai: não, mas espera aí, eu vou viajar bastante, mas tu vai poder me visitar também, tu vai poder ir onde eu estiver. E isso deixou o meu pai muito contente. Então, o fato de que talvez eu tenha uma carreira que me leve para longe de casa, e essa carreira não necessariamente vai impedir dele poder me ver, né,
bastante, dele poder continuar tendo essa aproximação física comigo, deixou ele muito feliz. Eu acho que quando eu disse para ele, pai, tu vai poder me visitar? Ele olhou para aquilo ali e pensou, ah, tá. Não, mas então tu vai morar longe, mas eu vou poder te visitar, eu vou poder ficar um mês contigo. E eu acho que o apoio principal dos meus pais veio depois que eles entenderam que eu talvez estivesse longe, mas que isso não impediria que eles pudessem me ver quantas vezes quisessem, que eu venha vê-los, que essa relação próxima possa continuar, apesar de uma distância física. Uhum. E na verdade... né? Fala. Você já tinha pensado em fazer outros concursos também, fora o CACD? Eu fiz a FCHAM, tentei, não consegui. E eu fiz a BIM. Mas fora isso, eu nunca corri para outros lados, assim, porque os outros concursos, eles acabam se afastando muito, muito do que eu quero, sabe? Do que eu almejo para mim. Só para complementar o que eu estava dizendo antes, a minha vivência no mestrado, o tempo que eu passei fora, fez com que os meus pais acabassem me apoiando ainda mais na questão de querer ser diplomata. Porque eles presenciaram na prática que eu estar fora não era necessariamente eu estar longe, né? Então, isso fez com que eles perdessem um pouco esse medo, né, de que eu fosse embora. Não, porque os meus fizeram uma campanha. Por que você quer entrar? Eu estou passando de estrutura de concreto, canteiro mesmo, gente, obra, tá? Obra com todo mundo, aquele montão para passar para esse. Tá sendo um trauma só para mim, mas também para as outras pessoas. Mas teus pais são felizões, né? Campanha, bottom, bandeirinha. Não, é mais assim, preparação de guerra. Não tá sendo aquela de, felicidade, você vai passar, não sei o quê. Não, eu tentei negociar, sabe? Uma semana de férias depois que eu me graduasse. Falei, pois estudei, fiz um mestrado, vou terminar com a maior obra aí. Vamos tentar a semana de férias? Não, você já pode começar estudando para o concurso. Não, então realmente, vamos dividir os pais. Engraçado que a importância dos pais na nossa preparação, né? Eu tenho um amigo que me diz que os pais dele cobram muito ele, para que ele estude sempre, constantemente, o tempo todo. A minha mãe, principalmente, ela é do tipo, são 9h30, não tá na hora de jantar? Não tá na hora de descansar? Não, agora quem sabe tu levanta um pouquinho, vai dar uma respirada. E o meu pai também, ele é do tipo assim, arruma as malas aí que eu reservei um hotel pra gente passar uma semana que tu precisa descansar. Então, ao mesmo tempo que vem esse apoio de vai lá, vamos estudar, uhul! Também tem um apoio de não, tu precisa descansar, olha só, veja bem, tu tá cansada. E vamos conversar com teus pais, vamos conversar com teus pais, porque precisa dormir um pouquinho, né? Deve estar exausto do mestrado. Eu dormi. Eu acho que vou dormir. Como eu fazia ano passado, eu fiz um estágio, fiz um laboratório de nanociência e nanotecnologia. Mais de 50 mil metros quadrados, 5 prédios, meu Deus do céu. Meu Deus, guri, isso não é vida, não. Porque começam cedo e você tem que trabalhar 3 horas mais. Porque você tem que cuidar de todo mundo, você cuida de 100 pessoas, né? Então você fica caminhando. Não, eu espero que o CACD, pelo menos, ele vai melhorar. Olha, tu vai poder fazer todas as tuas atividades sentada. Pelo menos isso, né? Aí tem que cuidar para não ficar sedentária, né? Uma das coisas que eu fico enchendo o saco nos meus posts constantemente é: galera, tem que cuidar da alimentação, galera, tem que cuidar da saúde, galera, vamos fazer um esporte físico, porque, sabe, eu vi quando eu fui fazer a prova da BIM, eu estava na sala
E uma menina desmaiou durante a prova. Ela desmaiou durante a prova, porque ela não se alimentava direito, fazia dias, ela não dormia direito, fazia dias, porque ela estava estudando para a prova. E aí, sabe? O que isso vai te trazer? Qual é o benefício? Meu Deus. Eu não sabia disso. E eu tô muito interessada também, pra gente, antes da gente um pouquinho de chimarrão aí, como é que foi com essas pessoas que desistiram? O que elas disseram por que elas iam? O que acontecia aí? Eu acho que isso é muito grande do CSD, né? Saber estudar e saber desistir também. Porque a gente nunca sabe, pode rolar com qualquer É verdade. Eu conversei com alguns amigos próximos que desistiram e alguns deles me disseram que nesse meio tempo eles encontraram outra coisa que os fizesse feliz. Eles muitos de nós acabam buscando outros concursos ou alguma forma de se autossustentar até chegar na realização do sonho do CACD. E tem 3 meninos com quem eu conversei que me disseram, olha, nesse meio tempo, Cris, eu descobri uma coisa muito legal. Eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu vou investir mais para seguir fazendo o que eu faço. Mas eu também conheci gente que disse, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu não vejo futuro, eu nunca vou passar, a competição tá cada vez pior, eu tô cada vez mais esgotada, eu não vou conseguir, então eu vou desistir. Então, eu fiquei muito feliz por aqueles que desistiram porque encontraram um outro caminho que os fizesse feliz. E, ao mesmo tempo, eu fiquei com muita dor no coração daqueles que desistiram porque não viam, enfim, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, né? Que não viam uma solução de continuidade, digamos assim, no caminho que escolheram, ou não viam resultados. E eu acho que a coisa mais difícil que nós, CACDistas, temos que fazer nesse caminho é lidar com o fato de que a gente estuda e a gente nem sempre tem noção dos nossos resultados. Porque tu tem resultados muito positivos ao longo dessa jornada que não necessariamente são a aprovação. E muita gente só olha para a aprovação, né? Isso acaba sendo uma cobrança muito grande. Mas a gente tem que olhar também para aqueles resultados positivos, pequenos resultados positivos que vêm também. Então, tu ter uma evolução numa matéria, tu ter tido uma evolução na nota, eu acho que isso também é positivo, sabe? Isso também é um resultado positivo. Claro, é menos glamuroso, não é o objetivo, mas ele é uma coisa que nos faz seguir caminhando, porque a gente percebe que apesar de não ter passado, a gente está evoluindo, a gente está tendo resultados positivos, está tendo uma construção. Vocês não estão vendo, mas a equipe do Globo está vendo o quanto eu falo com as mãos, gente. Que horror. Eu acho que é um caminho da rejeição mesmo. Na engenharia todo mundo já está acostumado, porque muita gente ou sai ou é expulso, assim, é levado, né? É levado a sair, é convidado a sair, essa é a expressão da escola. Ou se não agradecem pelos seus estudos, agradecem seus serviços. Tchau. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Passa tão rápido, é tanta prova que vai acumulando, e de vez em quando você tem contas para pagar, e os colegas que não conseguiam seguir por causa disso, a vida acontecendo, vendo a falta de utilidade, né? De certos cursos, porque, sério, os 2, 3 primeiros anos você vê coisa muito nada a ver, e até no final, assim, tem de vez em quando certas matérias que você pensa, por que eu estou prestando tanto elas? Tem matérias se repetindo, entendeu? É que o sistema de educação ainda não é por falta, não é por culpa dele, sempre foi desse jeito,
Mas agora que tá uma tecnologia, tem uns avanços com inteligência artificial muito loucos e que ninguém tá conseguindo seguir, nem na indústria ninguém tá conseguindo seguir. E todo mundo fala da tal globalização, mas hoje o que você constrói em 6 meses, você vê uma companhia chinesa ou asiática, constrói uma noite, entendeu? Então, e também porque estão falando muito nisso, que agora eu estou aqui na greve na França, tá tudo bloqueado até agora. Estão falando disso, né? Na questão do que a gente vai virar depois, como é que a gente tem que se adaptar. Né? Eu acho que essa questão, ela atualmente, ela é bem importante, né? Como é que a gente vai se transformar para acompanhar tudo isso que está acontecendo? Falaste em greve na França hoje. É o primeiro dia de aula da rede estadual aqui em Porto Alegre, depois de 51 dias de greve. 51 dias de greve. Por causa de parcelamento de salário e mudança de plano de carreira. Então, o nosso estado ele está enfrentando dificuldades em função de tudo isso que está acontecendo, como tu bem disseste, né? Continuando. Então, vamos continuar. Como é que você estuda com os idiomas? Com os idiomas, português, eu tenho essa professora de português que me acompanha faz 1 ano e meio. Eu adoro ela faz, assim, me cobra muito, 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 muito. Ela me cobra até quando eu escrevo alguma coisa no meu Instagram pessoal. Ela diz, você não podia escrever assim! Mas eu acho sensacional porque faz com que eu busque melhorar sempre. Espanhol, eu estudo um pouco por conta e um pouco com um amigo. Inglês, eu faço com professor particular, simulado, e as questões objetivas eu faço no que concursos, eu vou treinando no que concursos. Francês, eu faço aula com uma professora particular e além de fazer aula com a professora particular e fazer os simulados, né, eu tento, sei lá, ouvir música francesa, ver podcast e fazer revisões constantes das matérias, né, matéria de francês. Eu acho que tem que ter um empurrão, tem que ter aquele empurrão externo. Seja com outras pessoas, seja com professores. Eu acho que para idiomas, o que para mim é importante é ter alguém que me corrija. Porque às vezes eu passo batido por determinados erros, assim, sabe? Ou, por exemplo, em francês, quando eu comecei a ter aula de francês, agora com essa professora voltada para o CACD, eu sabia que eu tinha certos vícios no início da aprendizagem do francês. Porque quando eu comecei a fazer francês aqui em Porto Alegre, a minha professora deixava a gente falar português a aula toda, desde o início, uns 2 ou 3 semestres. Então, eu sei que eu tinha algumas deficiências em algumas coisinhas de francês que eu não aprendi tão bem em função desses vícios. E por isso eu fui atrás de uma professora que eu pudesse ter aula, que pudesse me corrigir, que pudesse, né? Mas principalmente na questão da escrita, porque eu acho que quando tu tem uma prova discursiva de francês, de espanhol, de português, de inglês, eu acho que é importante ter alguém que te corrija. Uhum. O bom também é que agora vai ter vários sistemas diferentes, né, de ajuda, do WhatsApp, do Wiki, que vai ser basicamente isso, vai dar para você comparar o que a pessoa lê. E a última pergunta desse podcast incrível. Quais são os seus outros projetos? Como é que você se desconecta do CACD? Como é que eu me desconecto do CACD? Eu sou apaixonada por cozinha, completamente apaixonada por cozinha. E quando eu tô estressada, eu cozinho. Quando eu tô feliz, eu cozinho. Quando eu tô triste, eu cozinho. Quando eu tô deprimida, eu cozinho. Então, eu passo muito tempo cozinhando. O quê? Eu tô interessada aí no bolo da prova. Então, guria, eu cozinho qualquer coisa. Qualquer coisa. Bastou dar vontade, eu cozinho. Eu gosto muito de cozinhar. E então, eu tenho uma relação muito forte com comida.
né? Não vai ser nessa vida que eu não pecarei por gula. E eu acabo usando a comida como uma bengala emocional, no sentido de que eu faço para me distrair. Então, eu aprendo coisas novas, eu faço coisas novas, eu vou atrás de coisas novas, vou atrás de coisas diferentes, vou atrás de coisas difíceis. E também me planejar e fazer comida para mim é uma questão importante, né? Porque eu tenho um monte de alergia, intolerância. Então, dependendo da circunstância, é mais seguro para mim comer em casa, né? Comer alguma coisa feita por mim, que eu não sei, que eu sei que não vai estar contaminada. De resto, eu me dedico bastante, quase todo o tempo livre que eu tenho para minha família, para os meus amigos, porque eu sei que a gente tem pouco tempo para dedicar para eles. Especialmente quando tu estuda em tempo integral, porque é engraçado, quando a gente tem um emprego, tu trabalha naquele horário do emprego, né? Teu vínculo empregatício, sei lá, das 8 às 6. E aí, bateu 6 horas, acabou teu emprego, tu vai para casa e ok, né? Salvo em alguma emergência, alguma circunstância que tu, né, precise. Agora, tu ser estudante para concurso público em tempo integral é aquela coisa de que tu saiu meia hora e tu fica, isso eu tinha que estar estudando, mas meu Deus, eu tinha que estar estudando, mas meu Deus, eu tinha que estar estudando. Então, eu tento trabalhar isso para que as minhas horas livres sejam frutíferas nesse sentido. Eu sou apaixonada por seriado, como todo mundo, e como todos os CACDistas, não estou com as séries em dia. Tem muitas séries que eu preciso botar em dia. Quais? Vamos lá. Ai, minha nossa, Criminal Minds estreou semana passada e eu ainda não consegui ver. Estou assim, ó, chateada. The Blacklist, amo. Oi? Qual mais? Bucket List? Qual é esse? The Blacklist, eu ainda não consegui ver os novos episódios da nova temporada. Tem alguém morrendo ou como é que é? The Blacklist? Uhum. É com James Spader e ele é um super vilão criminoso lá, e ele traz uma lista pro FBI de super vilões, digamos assim, que eles têm que caçar, e cada vez que eles prendem alguém, o James Spader, o personagem dele, acaba conseguindo alguma informação ou alguma coisa importante para a organização criminosa dele pelas costas do FBI. É bem interessante, é bem bom, bem bom. Eu sou apaixonada por crime e mistério, então eu praticamente só vejo série policial e séries de mistério. Tirando isso, eu vejo The Good Doctor, porque todo mundo vê The Good Doctor e é bom demais. Não? Nunca ouvi falar, não, vou pesquisar. É que assim. The Good Doctor é bom demais. É bom? É porque assim, Fala. eu só leio tanta coisa pesada, só jornal, só essas reportagens, debate, entre isso, o meu mestrado, assim, que fora, gente, eu vou pra coisa mais tosca possível, imaginável, sabe? Eu vou assistir aquele filme, aquele desenho animadozinho, Sabrina que eu assisti, eu não busco nada muito intelectual, bem que eu seja, que é o que me interessa mais, porque eu vejo que isso não me ajuda psicologicamente. Mas é que às vezes todo mundo precisa descansar e ver Frozen 2, sabe? Não. Ainda não vi. Tá muito depressivo e muito chapado pra poder assistir esse filme. Ainda não vi. Maleficent 2 também não vi, mas é que às vezes a gente realmente precisa. Um seriado que eu vejo, assim, pra desopilar mesmo, pra não pensar, é The Fuller House. Fuller House. Então tá, vou dar uma olhada nisso. Que é, eu não sei se você lembra do Full House com as gêmeas Olsen. Não, eu fico assistindo filme de série, que depois tem a ver com livro de autor, que de literatura. Até os filmes, o último que eu fui assistir, Little Women, baseado em literatura americana. Depois Eu tô louca pra ver esse aí. Nossa, muito bom, muito atual. Só que é bem aquela coisa, ser feminista eu não sei, entendeu? Tá nos tempos, é realmente bom e era da literatura já no século. E também para conhecer um pouco mais a literatura americana, que a gente sabe tão pouco, né? Sim. Eu não soube absolutamente nada, francês detesta a cultura inglesa, então não tem, realmente, não tem absolutamente nada. Você sabe que o Shakespeare existe
existe e é só isso, tá? É só isso. É muito franco-francesa, tem até expressão para você falar isso. E eu tento procurar isso e até as séries. Teve uma outra agora do Netflix que se chama O Bazar des Dames, uma coisa assim, uma série francesa, justamente sobre um livro de um autor da literatura, que foi umas mulheres que tiveram dentro daquelas lojas chiques de departamento, né, BHV, Lafayette, que Uhum. ocupar as mulheres na época, né, para elas não ficarem assim com o marido. Ó, vai lá gastar um dinheirinho, vai lá comprar um prato. E houve maior incêndio aí, como é que elas recuperaram? Não, gente, eu tenho que parar, eu tenho que parar. Tem que... Eu faço o seguinte, eu tenho uma lista de, sei lá, 4, 5 séries que eu posso ver por semestre. Então, enquanto não terminar uma série, eu não posso adicionar outra na minha lista, porque para eu não ficar criando distrações para não estudar, né? Porque senão eu vou lá fazer sei lá, uma maratona e acabou o estudo. Então, mas eu procuro coisas assim que sejam o máximo possível para eu me distrair. Sabe, para desopilar, para botar a cabeça em outra coisa, para pensar em outra coisa, porque senão a gente pira, né? A gente precisa de um pouco de distração. Exatamente, também foi por isso que eu criei o podcast. É sério, porque eu não consigo desconectar, mas, né? Também porque, gente, tem que desabafar, ninguém vive, nós somos humanos, tá? Seremos representantes da nação, mas, né, entendeu? Não dá. Mas nós não somos eu robô, né? Não. Então, foi por isso que esse grupo de WhatsApp que eu falei no início, ele foi tão bom na minha vida. Porque eu achei um monte de gente que estuda para a mesma coisa que eu, que tem essas mesmas neuras de que tem que estar estudando o tempo todo, de que tem que estar vendo filme com conteúdo, de que não pode desopilar. E essas pessoas que estão ali desesperadas porque, meu Deus, eu preciso de 5 minutos de descanso. Então, foi muito bom esse grupo, porque, sabe, me ajudou a poder ser humana, né? Tá ali, reclamar, xingar, dizer, ai, que droga, como eu tô cansada, como eu quero dormir, essas coisas, assim, sabe? Que um estudante, como tudo, mestrado, né, já tá desesperado, arrancando os cabelos, entende muito bem, né? Faz parte da prova. Não, eu tenho meus colegas falando, não, eu só li a página e depois passei a prova. A gente sabe que o cara estudou dia e noite, sabe? Não tenta esconder, amiga. Eu fico assim, ó, desesperada quando eu vejo aquelas coisas, tipo, estudei 6 meses e passei para o concurso. Estudei 2 dias e passei para o concurso. Não é assim, sabe? Por mais que tu tenha estudado 1 ano só para passar no concurso, tu tem todo um background, sabe? Todo um background. Tu não caiu de paraquedas ali um dia e começou a estudar. Não, tu tem um passado que te levou àquele momento. Não, Então não é que assim. passou 8 meses, eu acho que ele era filho de diplomata. Eu acho que alguma coisa estava aí, porque passar em 8 meses estudando em escola americana, em escola não sei o quê, entendeu? Você via assim que tinha alguma coisa lá, não era tão óbvio assim para todo mundo. Não é. Off the record.